E isso acaba, às vezes, até prejudicando a autoestima das crianças, porque são sujeitos de direitos, são sujeitos de valores que estão lá. E como que você gostaria que fosse a sua família? E acho que, sei lá, 99% deles sempre tem um pet. O menino tava andando de bicicleta, sorrindo, e uma das meninas estava sentada no balanço e a irmã mais velha empurrando. E eu desabei a chorar, porque era só isso. Era o que eles precisavam. Eles queriam ser criança e não conseguiam. Só queriam ser criança. Que coisa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Falando em Fazenda. A nossa convidada de hoje é a nossa primeira convidada, é a Diane. Vocês vão conhecer um pouco mais da história dela, do trabalho dela. Mas antes de tudo, eu quero falar para você se inscrever aqui no nosso canal, se você está assistindo no YouTube, segue a gente no Instagram e compartilha o podcast Falando em Fazenda com alguém que gosta de ouvir histórias transformadoras, que gosta de ouvir histórias inspiradoras. Aqui, nesse podcast, a gente traz pessoas que transformam o mundo. Pelo menos que estão transformando a realidade onde elas estão inseridas. Então vamos lá conhecer um pouco mais da Diane. Diane, é muito bom ter você aqui. Que bom que você aceitou o convite e dividir com a gente isso aqui, que é uma coisa que a gente queria fazer há bastante tempo. De algum jeito você já viu a gente sonhando, né? Um dia, interessante falar agora, né? Um dia eu abri um canal no YouTube, que ele tem esse que a gente está usando agora. Era Sonhando, Falando e Fazendo. E deve ter uns 8 anos. Então, aquele negócio de marcar um encontro com Deus no futuro está acontecendo, né? E aí tem algumas pessoas que desde aquele tempo já fazem parte da minha vida, que eu tenho certeza que chamaria desde lá de trás se eu tivesse que conversar, e você é uma dessas pessoas que desde lá de trás já pensava, nossa, tem coisa legal aí que a gente já viveu e a gente faz junto. A gente vai falar de um montão de coisa, a gente vai falar do que está acontecendo, do que está fazendo, do que está falando, porque as coisas se misturam muito nesse campo do que você faz. Então, para começar, eu notei uma pergunta aqui que eu acho que ela é: como é acordar todos os dias sabendo que você é responsável por um trabalho que não para nunca? Aí você responde essa pergunta... Dizendo o que é que você faz. Você responde essa pergunta dizendo o que você faz e a gente vai introduzindo o nosso. Primeiro eu quero agradecer, é uma honra poder estar aqui. A gente compartilha histórias já há muitos anos. A gente já fala e faz há muito tempo juntos. Então é muito legal e eu agradeço muito. É um privilégio estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho disso. Acordar todos os dias sabendo que é um trabalho que não para nunca, né? Eu sou gerente de um serviço de acolhimento. É um serviço da assistência social, de proteção especial, onde deveriam ficar 15 crianças, hoje nós estamos com 19, né, crianças e adolescentes, 18 hoje, porque para a República Jovem, mas nós não paramos o trabalho, e na verdade, assim, quando eu consigo dormir e acordar, é uma responsabilidade, sem dúvidas, imensa, mas também um grande privilégio, porque eu sempre falo para eles todos, né? Não deu certo até aqui, o que a gente pode fazer para dar certo daqui para frente? Então, todos os dias é renovar a esperança e a estima de que a gente tem algo de bom e de importante para fazer na vida daquelas crianças e adolescentes, que com o nosso olhar técnico, a gente tem a possibilidade de transformar histórias. Então, esse sentimento todos os dias. Sempre é muito intenso, mas também um grande privilégio. É assim que eu me sinto. Que legal, que legal. Uma das coisas que a gente sabe, pensando no desafio, né? Mas a gente enquadra esse serviço que a gente tem na cidade de São Paulo, ou especificamente isso que essa unidade, digamos, né, que você está à frente, na alta complexidade. Você pode falar um pouco sobre o que é alta complexidade? Porque
a gente acostuma com umas coisas de alta complexidade no terceiro setor, ou no serviço, na assistência social, e as pessoas não sabem. Eu vejo que essa é uma curiosidade grande sobre a alta complexidade, média e baixa complexidade. Baixa complexidade não quer dizer que é fácil, né? Mas eu queria que você explicasse um pouco sobre essa... Sim. A assistência social, ela é fragmentada, né? Ela é organizada com a baixa complexidade, que a gente chama de proteção social básica, e tem a proteção social especial. E a proteção social especial, ela é dividida em alta complexidade e média complexidade. Então, são essas 3 categorias, as 2 estão na alta complexidade e a outra é a proteção social básica. Então, a proteção social básica é o CRAS, são todas essas portas de entrada que são básicas, né? O CRAS é a linha de frente de todas elas, assim. Na proteção social de média complexidade, a gente tem, por exemplo, medida socioeducativa, a gente tem alguns programas que estão ali na proteção social de média complexidade. E alta complexidade, geralmente são essas instituições, esses serviços que são de longa permanência. Então, os SAICAS, que são serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, que é a tipificação do meu serviço, por exemplo, tem as ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos também. Então, essas instituições, elas são todas regidas pelo CREAS, e elas são de alta complexidade. Todo mundo fala dentro da assistência que quem trabalha na alta complexidade trabalha em qualquer outra área da assistência social. Então, a gente está ali no nível hard da assistência. Isso. E interage com os três, com os 3 poderes, né? Sim, a gente... A saúde, educação, assistência, a gente está interligado, porque um depende do outro. Tem toda a rede de proteção social, né? Então, um depende do outro o tempo todo. A secretaria, né, da assistência social é ligada à prefeitura, então o prefeito tem uma conexão com tudo isso que a gente está falando. A gente está falando quando você fala das medidas de proteção, está falando do judiciário, né? A gente está tratando isso, e a gente ainda interage com o legislativo, porque sempre tem outras coisas aí. Está sujeito a atualizações normativas constantes. Isso. Então um movimento que não para, e muita coisa para a gente tá atento o tempo todo. Diane, quando você olhou para a questão do serviço social como uma formação, que é uma das formações que você tem, quando foi que você falou, isso aí eu acho que é meu lugar no mundo, acho que é um lugar que eu também posso me preparar? Quando foi isso? Eu acho que a minha história com assistência social, ela vem de infância, porque eu me lembro pequena, com 6, 7 anos de idade, eu sou do Paraná, e na minha cidade, que é Cascavel, anualmente a gente sempre tinha algum episódio de chuva de granizo, por exemplo, aquelas tempestades bem grandes que destruíam telhados de muitas casas. E eu me recordo, com essa idade assim, muito pequena, de passar na casa dos vizinhos coletando alimento e pedindo roupas. Assim, isso era coisa da minha cabeça mesmo. Então, eu já passava nas casas deles e pedia se eles tinham alguma coisa para doar, para a gente poder arrecadar. E aí dava um jeito de pedir para algum adulto chamar algum órgão da prefeitura ou alguém que estivesse contribuindo, né, nessas arrecadações que eu via pela televisão, para irem lá buscar essas coisas para levar até essas pessoas que estavam precisando. Então, sem saber, eu já estava trabalhando ali no terceiro setor desde pequena. Isso sempre fez parte de mim. Então, fui crescendo, me envolvi com outras religiões, inclusive, que tem muito dessa coisa do assistencialismo, né, de fazer caridade, essas coisas. E eu ia por causa disso, porque eu gostava de estar lá no meio das comunidades, né, e fazendo essas... E eu sempre achei muito rica essas trocas, as conversas, né, entender como que aquilo funcionava. Então, de certa forma, isso já estava em mim lá desde pequena, é a vocação mesmo, né. E aí, quando eu cresci, conheci o Evangelho, conheci a Cristo, vim para São Paulo para estudar teologia, e no local onde eu fui estudar, falava-se o tempo todo, né, a respeito disso, que é a teologia integral. Então, eu entendi que era um complemento,
Então, eu estudei teologia e depois eu fiz serviço social como maneira de complementar mesmo e de ter o conhecimento técnico, né, de toda a parte de políticas públicas, né, para poder atuar, mas não só com a vocação, mas também com o conhecimento necessário para isso, para fazer e fazer do jeito certo. Que legal. Uma das coisas que a gente sempre tem que se preocupar uma vez que a gente está envolvido no terceiro setor é que tem muito romantismo, né? A gente está muito envolvido com isso. Interessante o que você falou, que o meu primeiro trabalho voluntário da minha vida, eu devia ter 8 ou 9 anos, que era pegando donativos para as pessoas que tinham sofrido uma enchente na minha cidade. Lá no interior do Paraná também. E, então foi meu primeiro trabalho voluntário, né? Então colocar na história, né? Aonde é que está esse lugar de ver um problema na vida dos outros que você pode participar da solução. Isso é uma coisa... E não precisa de muito recurso. Às vezes a gente pensa que precisa ter muita coisa, mas ali para começar é só querer. Olha que interessante. Na hora que a gente fez isso, né? E aí as pessoas que trabalharam como voluntário para arrecadar as coisas e ajudar as pessoas os flagelados da enchente, foi assim o nome que foi dado, a gente ganhou um ingresso para ir no cinema. E minha primeira vez que eu fui no cinema, né, foi assistir Estrada da Vida, o filme de Milionário José Rico, que estava em cartaz no cinema. Então o primeiro ingresso foi ver esse filme. E aí mais uma coisa, mais tarde eu fui trabalhar no cinema, e a pessoa que foi assistente de direção do filme, eu trabalhei com ele, e outra pessoa que foi da equipe técnica, eu trabalhei com ele. Então o mundo que faz umas coisas assim, né, que a gente... muitas conexões que a gente vai fazendo pela vida. Mas, Diane, continuando aí nesse negócio de fazer, a ideia de fazer bem feito, de estar preparado para fazer. Você, por mais que você considerasse, fiz o preparo do curso superior, para as coisas que você está vivendo hoje na Casa Limiar, você fala assim, eu estava pronta para isso. Porque é surpreendente, cada meia hora que a gente passa, tem uma história nova que você conta, e eu sou da diretoria da Limiar. Tem uma criança nova, tem um negócio novo, tem uma coisa que um pedaço de uma história que faltou falar, e a criança que você está contando a história hoje agora tem uma família, ou voltou para a família de origem. E são muitas histórias de transformação, assim, coisas que, assim, se eu ouvir concentrado, eu fico emocionado o tempo todo. Sim. Aproveita para contextualizar como foi a sua chegada na Casa Limiar e o seu processo de adaptação ali na liderança desse serviço de alta complexidade que você explicou pra gente. Sim. Bom, por muitos anos eu trabalhei como voluntária, né? Trabalhei no Expresso Ação, depois, né, fui contratada no Expresso Ação, então trabalhei bastante tempo, mas Aí você liderou um projeto de educação também lá na Grande Paulista, aí né? Fui trabalhar como gerente lá naquele trabalho, mas era da proteção social básica. Uhum. E numa cidade da Grande São Paulo, onde tem algumas diferenças, né, da maneira de implementar as políticas públicas, até pelo tamanho do município, que é bem menor do que São Paulo. E então eu trabalhava na proteção social básica, e aí você dá um salto gigantesco e vai para o nível hard da proteção social especial. E quando eu cheguei ali, então, mesmo fazendo faculdade, não adianta. Tudo que a gente vê, esquece. É que nem quando você faz teologia. Você tem lá um livrão de teologia sistemática desse tamanho. Quando você vai pastorear a igreja, esquece. Joga tudo aquilo lá de ladinho. Vai servir para você fazer umas pesquisas, mas esquece. Porque a hora que tem uma pessoa ali chorando na sua frente, você só vai olhar para aquilo e não vai lembrar de nada das palavras do Gruden. Então, quando esquece tudo que você fez lá na faculdade e foca ali naquilo, porque é outro universo. Então, eu comecei sem ter conhecimento nenhum das especificidades do que era aquele serviço. Mas foi um período muito diferente na minha vida, porque eu estava com a minha mãe. A minha mãe passou por uma cirurgia em fevereiro e ela estava com câncer em estado terminal ali. Aquilo foi até setembro e eu comecei a trabalhar em abril. Então, foi no meio daquele período ali. Então, de abril até setembro, eu estava trabalhando durante o dia na Limiar e à noite... Trabalhando durante a noite em casa. Em casa, cuidando da mãe. Então, foi uma fase, assim, bem difícil, né? Muito tensa, com muitas questões e tendo que absorver tudo do serviço. Tendo que aprender tudo do serviço. Então, eu virava o tempo inteiro lendo e para errar o menos possível.
E foi muito legal porque nessa época a minha gestora de parceria, que eu amo de paixão hoje, eu posso dizer com toda a tranquilidade que ela é minha amiga, mas na época a gente não era tão amiga assim, e foi assim muito difícil no começo, até conseguir entrar no ritmo e a gente conseguir alinhar, né, as expectativas e as ações. Então, mas foi um período de muito aprendizado. Para eu chegar até lá, foi uma mediação, foi um convite que eu recebi, né? O Júnior mediou essa conversa, e aí tinha também o Ulisses, a Beth, que participaram ali, e quando eles vieram me fazer, né, o convite para trabalhar na gerência da Limiar, foi muito legal, porque eles falaram, olha, a gente foi tomar um café, e eles falaram, a gente queria muito que você orasse por isso, né, e perguntasse se para Deus, se essa é a vontade de Deus. E foi muito legal, porque eu falei para eles assim, na verdade, eu gostaria que vocês orassem por isso, para ter certeza disso, porque para mim isso já é uma resposta de oração. Então, eu já tinha muita certeza de que era isso. E foi nesse sentido que a gente começou a caminhar com muita convicção de que era aquele o lugar e que era aquele o momento também. Não é fácil, porque as políticas públicas no Brasil, elas estão evoluindo muito, né? Assim, a implementação não é tão rápida, mas a discussão é rápida. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Isso. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Então, o aprendizado foi lá atrás, mas ele continua. Porque a gente não pode perder nenhuma página. Todos nós que estamos aqui, nós fazemos parte da Associação Limiar. Associação Limiar, que inclusive é patrocinadora do podcast Falando e Fazendo. E a Associação Limiar, ela trabalha de 3 formas. Através de serviços conveniados, através da nossa rede de impacto e através de programas de apoio. Dentro do eixo de serviços conveniados, a gente tem a Casa Limiar, da qual a Diane é gerente. A Casa Limiar, ela é um SAICA, um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. E um SAICA, no imaginário coletivo, ele é chamado de orfanato. Sim. Né? Qual que é o preconceito, na sua leitura da sociedade, assim, do senso comum, qual é o preconceito principal que as pessoas têm em relação a um SAICA? Eu não sei se eu chamaria de preconceito, mas eu vejo ainda aquela coisa da dó, sabe? Que eles, quando você fala que é uma criança que está em serviço de acolhimento, você fala, já tem automaticamente aquele sempre, coitadinho. E isso acaba, às vezes, até prejudicando a autoestima das crianças, porque são sujeitos de direitos, são sujeitos de valores que estão lá, e a gente trabalha o tempo inteiro para empoderá-los, porque nós não sabemos se eles vão ter a oportunidade de voltar para suas famílias, né? Cada caso é um caso, ou se eles vão ter que seguir carreira solo muitas vezes. Então a gente precisa fortalecê-los. E quando vem um olhar de dó, ele desconstrói muita coisa que a gente luta para construir. Então o preconceito que vem, né? Se a gente puder chamar assim, ele vem naquela criança que muitos têm o olhar de delinquente, pensando que lá é um lugar onde elas estão sendo excluídas da sociedade. Na verdade, não, elas estão sendo protegidas, porque, por alguma razão, aqueles que deveriam protegê-las não cumpriram com o seu dever, e aí elas estão indo para um local para serem protegidas, para terem os seus direitos garantidos. Então, como que uma criança vai parar num serviço de alta complexidade, de acolhimento? Sim, ela só pode chegar para nós através da Vara da Infância e da Juventude ou do Conselho Tutelar. Então, a gente precisa ter autorização judicial para receber. A gente tem muitas situações onde as mães batem no nosso portão lá e falam, vim trazer meu filho. E a gente tem que explicar mais uma vez, né? Teve uma que foi lá e queria deixar o filho, e ela só queria deixar se fosse lá, porque um outro filho dela já tinha ficado lá uma vez. Então é um reconhecimento da qualidade do serviço. Vai pegar o depoimento da qualidade de serviço aqui. Faz uma avaliação do nosso serviço aqui, né, por favor. De qualquer forma, essa questão de deixar um indivíduo
num lugar de acolhimento é uma questão que acaba estando muito no imaginário coletivo por conta das novelas, dos filmes. Sim. E por aí vai, né? E a concepção, ela é muito distorcida porque, assim, eu quero deixar o meu filho aqui porque ele tá dando trabalho. Porque ele é um problema pra mim. E não é bem assim. E esse tá dentro do preconceito, né? A lógica do preconceito, sim, né? Sim. Porque a criança que ela, por alguma razão, está sendo disfuncional, então eu abro mão daqui. Então, o que acontece? Quando uma criança está sofrendo abuso físico, abuso sexual, acaba ou vindo pelo Conselho Tutelar, o outro você falou? A Vara da Infância e da Juventude, ele vai passar para o acolhimento especial e vai parar, dependendo da idade, vai parar num serviço como esse. Isso. Então, vocês ainda têm, numa equipe, tem que trabalhar ainda essas dores, esses traumas que estão aí nas diferentes fases da infância, da adolescência. Sim. Teve uma situação que a gente recebeu um despacho judicial para buscar uma criança que estava no hospital e essa criança tinha acabado de nascer. Então, a equipe hospitalar entendeu que a genitora não tinha condições, né? Que a mãe não tinha condições de permanecer com aquela criança, nem o pai. E então, essa criança ia automaticamente para um serviço de acolhimento até que a gente fizesse algum trabalho com a família para ver se ela ia retornar para a família ou para a família extensa, que seria vovó, tio, tia, ou se ela realmente iria para adoção. E aí, eu fui até o hospital e eu tive que pegar esse bebê dos braços da mãe. Uau. E foi uma experiência muito difícil para mim. Porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava cumprindo o direito daquela criança, eu me senti violando o direito daquela mãe. Mas eu entendia a necessidade, né? A gente conseguiu fazer um trabalho com essa família para que essa criança ficasse sob a tutela da avó. Então, a avó ficou a guardiã, a avó e a tia. E houve a garantia também de acesso a essa criança por parte da mãe e do pai. E a gente tem relatos que essa criança está muito bem. Mais no caso de um dependente químico, desses casos assim, então é uma interferência necessária. Sim, é uma interferência necessária. E aí chega o despacho judicial e cumpra-se. E aí a gente tem que ir até lá para poder ter o cuidado com essa criança. Mas isso é uma criança que está ali zerada. Ela não vai ter memórias disso. Agora, a gente também recebe crianças e adolescentes, né? Então, a gente recebe grupos de irmãos. E cada caso é um caso. Então, todo mundo que vai lá, né? Às vezes a gente tem voluntários, e eles chegam lá e falam assim, mas todos estão para adoção? Não. Não necessariamente. Cada caso é um caso. Então, tem muitos que nós vamos fazer o trabalho com a família primeiro. Esse é o trabalho primordial do serviço de acolhimento. É trabalhar com a família para ver se em algum lugar ali houve alguma falha do sistema, porque muitas vezes aquela família também é vítima. Então, a gente não vitimiza todo mundo, mas também tem as falhas de sistema que aquela família já vem, né, de gerações ali, e aquela família também pode ter sido vítima, e a gente precisa tentar corrigir esse curso e garantir que essa família esteja estruturada para reintegrar essa criança. Se não é possível no núcleo familiar principal, ali o pai e a mãe, a gente tenta um irmão mais velho, às vezes já tem um irmão que tem mais de 18 anos, alguma coisa assim. Se não dá de nenhuma forma, a gente vai tentar família extensa. Aí é o avô, avó, tio, tia, alguém ali. Às vezes até aquele vizinho, sabe, que cresceu a vida inteira, que você considera tio, tia também, porque ele conhece a tua história desde que você nasceu. Também tem casos assim. E se nada disso der certo, aí a gente vai tentar colocar essa criança numa família, né? Então, inserir essa criança numa família substituta. Então, pelo que você está falando, você e a sua equipe muitas vezes acabam tendo um trabalho de detetive, de investigar a família e de investigar a capacidade dessa família de receber essa criança novamente, seja lá qual for seja lá qual for o vínculo de parentesco que Sim. Que e é um trabalho de rede, porque a gente não consegue fazer sozinho e nem é só o nosso olhar, porque a gente precisa ter outros serviços falando a mesma coisa. Então, a gente não pode se basear no relato. Por exemplo, eu vou entrar em contato com a UBS, que é perto da casa daquela família.
E aí eu vou perguntar, essa família frequenta a UBS? Como que era o atendimento das crianças? Eles traziam em todas as consultas? E aí eles vão nos informar, eles vão passar os registros pra gente. Então, ó, trouxe em todas as consultas, né? Era sempre a mãe que trazia. Então, a gente vai pegando todas essas informações. Aí a gente vai... A escola. Aí a gente vai lá na escola. Como que era a frequência da criança na escola? Então, a gente tem que fazer todo esse... É montar um quebra-cabeça mesmo. Para a gente conseguir entender o contexto que a criança estava, onde que estavam ali os pontos deficientes, para a gente conseguir dar os direcionamentos e os encaminhamentos. Agora, você falando de CSI, a gente teve o caso de um menino que chegou no nosso serviço, a gente sabia o primeiro nome dele, a polícia que trouxe, né, o juiz autorizou, ele era lá da zona norte e veio parar aqui na Zona Sul, no nosso serviço, porque não tinha vaga lá, e naquela ocasião o nosso serviço tinha uma vaga. E a gente só sabia o primeiro nome dele, não tinha mais nada. E esse menino enrolava, gente, ele tinha 11 anos, e ele enrolava, e ele falava, e ele era da Bahia, então ele falava com sotaque, a gente tentando entender o que era. E por um acaso ele deixou escapar o nome da escola que ele estudou lá na Bahia. Aí a gente foi fazer contato com a escola lá da Bahia para conseguir pegar a informação. É trabalho de detetive. Até a gente conseguir chegar no nome da mãe, que não falava com o pai, não queria passar o contato do pai, pra gente conseguir o contato do pai aqui em São Paulo. Foi um custo, até a gente conseguir chegar nesse pai, eu vou falar, foi um trabalho de CSI. Mas a gente conseguiu, conseguiu entrar em contato com essa família para poder fazer o trabalho, né? Então, hoje na Casa Limiar, né, e é assim também nos outros cycles, a gente tem crianças, né, na primeira infância, às vezes até bebês. Sim. E a gente tem adolescentes perto de completar a maioridade, Sim. muitas vezes. Qual que são os maiores desafios dessa convivência com uma diferença tão grande de idade? Ou quando você tem metade dos acolhidos estão numa idade mais próxima da maioridade e metade estão na primeira infância. Quais são os desafios da convivência entre eles? Sim, é muito legal isso, porque o serviço de acolhimento, na teoria, né, ele deveria ser de no máximo 6 meses. A estadia de uma criança dentro de um serviço de acolhimento. Teoricamente, em 6 meses, a gente deveria conseguir resolver a vida daquela criança ou adolescente para que ele pudesse tomar o seu rumo. Mas nem sempre é assim. Então, nós tivemos casos já de crianças que ficaram, um grupo de irmãos que ficou quase 5 anos dentro de um serviço. A gente tem o caso de uma adolescente que há mais de 10 anos está dentro de um serviço de acolhimento. Uau! Então, é bastante tempo, né? São casos, assim, que são expoentes, assim, que todo mundo acaba ficando sabendo um pouquinho daquele caso no território, porque são casos de longa permanência mesmo. Não deveria ser assim. Então, quando a gente recebe essas crianças e adolescentes, para a gente conseguir dar os direcionamentos, eles deveriam ser mais rápidos, mas nem sempre nós conseguimos. E aí a gente tem que ir trabalhando essas relações. Mas muitas vezes aquela criança que entrou aqui, daqui a pouco ela já sai, já entra outra. Então, é muito dinâmico. No nosso serviço, a gente tem alguma excepcionalidade, porque nós temos grupos de irmãos. Agora, quando são a maioria avulsos, as entradas e saídas, elas são muito rápidas. Então, trabalhar as relações, ela vai muito além da faixa etária. Tem muito a ver com as práticas, vivência de rua, muitos vêm com situação de abuso sexual, tem alguns que vêm com histórico de violência, alguns fazem uso de substância. Então, tem as questões de orientação sexual. Então, acho que vai muito além, porque às vezes uma criança de 7 anos, ela já viveu tanta coisa na vida, que se juntar a minha história e a sua junto, não tem 1/3 do que aquela criança já viveu. Então, independente da idade dela, a maturidade, a mentalidade dela é muito diferente. Então, às vezes a gente até fala assim, mas tem alguns filmes que são para crianças de 6 anos, tem alguns que são para crianças de 8 anos. Às vezes aquela criança de 6, ela já viu coisas que não eram para ela ter visto, não era para ela ter tido contato, né? Mas ela já viu coisas de 18 mais. Então, mas aí você tem grupos de irmãos, você tem mãe adolescente que é acolhida, você tem a questão da sexualidade, da experiência de vida sexual de rua. Então tem toda essa um ponto desafio, né? Um ponto até que você não mencionou, mas que também provavelmente deve ser o seu
o seu desafio atual ali no dia a dia, que como você tem grupos de irmãos, é de trabalhar os laços familiares entre eles até, né? Sim, é muito interessante porque você pensa que você vai chegar num serviço de acolhimento e vai encontrar um lugar mórbido, né? Aquela coisa assim triste. E na verdade é uma casa, é como se fosse um monte de irmãos e ali eles estão. E é uma loucura. A gente brinca assim, até as 4 da tarde é tranquilo. 4 da tarde parece que vira uma chavinha, que é a hora que muitos que estão na escola integral, né? E eles chegam e aí a coisa vira, fica o caos. Então, e eles vêm com todo o fervo e a gente tenta restaurar também, proporcionar momentos de alegria para que eles consigam extravasar isso tudo. Quando a gente vai trabalhando, claro, as relações deles com as idades, você tinha, né, perguntado também, a gente tem os educadores, então eles fazem trabalhos específicos de acordo com a faixa etária, porque os mais velhos a gente vai trabalhar autonomia, diferente de autonomia para o mercado de trabalho, a gente vai trabalhar autonomia profissional, então tem uma série de inserções que são feitas com eles e é um trabalho diferente. Eles podem sair, muitas vezes a partir de 14, 15 anos, eles vão sair para alguns lugares sozinhos. A gente pode ir para o Sesc? Vai. A gente pode ir para o shopping? Vai. Então, eles já têm o bilhete único deles e a gente vai trabalhando isso porque... Então, não é uma cadeia. Não. Porque a gente sabe que é essa outra perspectiva do preconceito também, que fica pensando, não, tá trancado lá, ninguém... Exatamente, ninguém pode ter contato. E não pode ter contato com o mundo externo. E não pode receber visita, não. Os amigos deles vão até lá. Às vezes a gente faz alguns eventos, algumas festas lá, eles chamam, tem os colegas que vão até lá. Quando tem namorado, namorada também... Vai lá que a gente quer conhecer, eu brinco que eu sou ciumenta, eu quero saber, tem que ir lá pedir namoro, né? Então a gente faz todo esse trabalho com eles também. E os pequenos tem toda a compensação do que eles perderam. Muitas vezes a gente tem uma adolescente de 15 anos que não sabe ler e escrever. Né? E a gente está trabalhando com a compensação disso, mas quando a gente pega uma de 6, 7 anos que tem um déficit nessa área, é muito mais fácil a gente conseguir equalizar. Agora, você pega uma adolescente de 15 anos que não sabe ler e escrever. Você mencionou que você fez também teve um comentário aqui de que não é uma prisão, de que Sim. As pessoas podem visitar, mas é interessante pontuar que, como organização, como Limiar, a gente tem uma série de restrições Sim. em relação à divulgação do trabalho, desse tipo de trabalho. E a gente precisa ter um cuidado muito específico no momento que a gente está fazendo, promovendo uma conversa como essa aqui. Né? Inclusive, essas restrições em relação ao marketing que a gente pode fazer ao trabalho gera uma série de problemas em relação à captação de recursos para a gente proporcionar coisas melhores para os acolhidos, né? Sim, geralmente. Uma invisibilidade, né? Desculpa, uma invisibilidade, né? Eles já são, a sociedade já invisibiliza aquele de classe social mais baixa, que geralmente é a maioria, né? Então, enfim, tem tudo isso, né? Que se junta com essa. Sim. É muito difícil, a gente não pode divulgar a imagem deles. Isso é até nas festinhas de escola, por exemplo. A escola vai lá fazer a festinha e aí eles vão tirar uma foto. Então, eles não podem postar no grupo dos pais. Não, é proteção total, assim, da imagem deles, do uso de imagem. Então, quando eles vão postar, o pessoal das escolas, a gente tem uma ótima relação, eles já sabem, eles colocam aqueles emojis na frente, sim, um sorrisinho, né, assim, na frente do rostinho das nossas crianças, porque realmente não pode. Existem casos que são específicos, quando eles estão inseridos, por exemplo, em tem um programa chamado PPCAM, que é o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte. Então, nesse caso, se a criança de serviço de acolhimento já é invisível, eles têm que ficar mais invisível ainda, porque o nome dele não pode aparecer no sistema de saúde, o nome dele não pode aparecer no EOL, que é da educação, não pode... o nome dele não pode aparecer lá. Como que a tratativa com esses indivíduos que estão incluídos nesse programa, quando eles estão ali próximos de completar a maioridade? Sim. Em relação à restrição de uso de celular, de ter redes sociais, de ter contas nas redes sociais, como que é o controle disso?
na verdade, até antes deles fazerem 18 anos, a gente não tem como controlar 100%. Por quê? Porque se ele quiser fazer, ele vai fazer. E então a gente, enquanto serviço de acolhimento, a nossa função é orientar. Então, os profissionais que têm a lida direta com eles são orientadores socioeducativos. Né? Esse é o nome da função, porque o trabalho deles é orientar. A gente não tá ali para punir, porque não é Fundação Casa, né? Então a gente tá ali para preparar eles para a vida mesmo. E então esses que estão nesse programa, eles têm toda uma orientação, eles têm que ter a consciência do risco que eles estão correndo. E aí não é só a gente zelar pelo não uso da imagem deles, eles têm que se preservar. Porque quando a gente tem os outros adolescentes, hoje não adianta tentar lutar contra isso. Eles têm celular, eles têm rede social, eles postam nos stories, eles postam tudo isso. O que a gente orienta eles é não postar a foto do coleguinha, né? Então, você quer postar foto sua, ok. Mas do outro você não pode postar. Principalmente se tem alguém que tá num programa como esse de proteção especial, assim, Que é mais restrito ainda. Aí a gente entra numa coisa, né? A gente tá falando tudo isso aqui, mas aí a gente tem agora, né, considerando o desafio que nós temos. O tempo todo alguém pergunta, eu queria saber mais sobre a Casa Limiar, e uma das coisas a gente, quando tem programa a gente pode fazer abertura para o voluntariado, o pessoal tá lá. A primeira coisa que a pessoa vai num negócio desse, ele quer postar um stories de que ele tá lá brincando com as crianças, fazendo uma coisa que é uma coisa que a gente quer muito e as crianças precisam. E aí a pessoa chega já com a certeza de que ela vai falar para a família inteira, despertar o sentimento de amor por criança e que as crianças precisam, mas isso tudo é o oposto do que anda a nossa sociedade, né? E a pessoa faz uma coisa mostrando já o que ela está fazendo e a gente não tem que proteger, isso é uma coisa. E várias coisas. As pessoas escrevem no Instagram da Limiar, que agora a gente reativou por causa de todos os outros projetos que nós temos, escrevem, eu queria saber mais coisa da casa, eu queria, né? E aí quando aparece uma coisa da casa é a foto da fachada, é a foto do prédio, é um caminho. É um vídeo que não aparece nenhuma criança. É uma planta que as crianças plantaram. E no fim é o que as pessoas que conhecem o trabalho, o que elas gostariam de ver. As mochilinhas, né? Os tênis, o negócio, uma bicicleta. E aí as pessoas ficam cobrando, né, para ver isso. E por mais que a gente fale, eu acho... Bom, você deve lidar mais que isso do que a gente. Sim. Dizer para as pessoas, tira isso aí que você postou, né? É isso mesmo. É muito difícil porque a pessoa que vai se envolver com o serviço, né, com os abrigos, com o serviço de acolhimento, é porque ela tem alguma identificação com a causa. Porque se ela estiver pensando nesse tipo de recompensa midiática, né, assim, de um reconhecimento... Não vai rolar. Não vai rolar. Então, você pega os serviços de CCA, que são de contraturno escolar, que tem lá 500 crianças e que você tem direito de autorizar, fazer uso da imagem daquelas crianças, você consegue muito mais pessoas para se envolver, para se engajar naquelas causas do que o serviço de acolhimento, porque eles estão invisíveis. Embora a gente trabalhe muito o fortalecimento de vínculos das crianças, porque a gente precisa trabalhar isso, porque vínculo é o que elas perderam de fato. Isso. Você pensa numa criança que chegou ali... vamos supor, a criança estava lá e ela sofreu uma questão de violência. E essa criança, ela foi retirada da sua casa, ela foi retirada da sua cama, ela foi retirada da sua vizinhança, ela foi retirada da sua escola, ela foi retirada do seu convívio familiar e ela foi colocada num lugar com 23 pessoas que ela nunca viu na vida, de funcionários, e com mais outros 14 doidos que estão lá, porque ela vai chegar e vai estar todo mundo... Porque eles já se conhecem, mas quem é o que está chegando ali é ela. Quem é que está sendo punido no meio disso tudo? Pois é. É o violador ou é essa criança que perdeu tudo? Que além de sofrer a violência, ainda precisa enfrentar esse processo de adaptação que não é nada fácil. Então, assim, se a gente tá aqui, uma família estruturada, planeja uma mudança para uma outra cidade. Já é um sofrimento imenso e tá todo mundo ali concordando com aquilo, você já planejou, você já alugou casa, você já tá tudo... A cama vai junto, né? O colchão vai junto. A família, o cachorrinho vai tudo junto. Imagina uma mudança como essa, tão traumática. Como que a gente trabalha a mentalidade dessa criança? E fora
o sentimento que essa criança vai sentir de culpa. Ah, tem uma coisa, eu vi os desenhos das crianças num dado momento, acho que faz um ano e meio atrás, eu reparei, a gente não conversou sobre isso, eu reparei, todos tinham desenho de cachorro ou gato. E eu falei, caramba, não tem um bichinho aqui. É muito incrível, não pode. Mas mas eles pedem o tempo todo. Então, quando a gente tem voluntários, a gente tem alguns voluntários que têm pets. E aí eles levam. E aí as crianças vão à forra, né? Eles adoram. Então, a regra é que o serviço de acolhimento ele não pode ter um pet, mas pets podem visitar. Podem visitar. Nossa, aliás, é uma dica de uma super visita, hein? Nossa, vou mobilizar isso aí. É muito legal. Vou mobilizar isso. Nossa, vai levar. Aqueles cachorrinhos que fazem aquelas apresentações. Sim. Então teve um grupo de voluntários. Vou mobilizar isso. Vou mobilizar visita de voluntário com pet. Eles amam. E aí, todas as crianças que vão ser inseridas em família substituta, né? Que estão para adoção, é muito interessante, porque a gente pergunta assim, como que você gostaria que fosse a sua família? E acho que, sei lá, 99% deles sempre tem um pet. Olha, que coisa. É muito legal. Eu acho que tem esse lugar de afeto e talvez até da vida que eles tinham antes, né, no contexto familiar, que geralmente, né, dentro das comunidades, as famílias têm algum animal também. Diane, você é mãe atípica, né? Então tem essa experiência ainda que está dentro de casa. Sim. Só que você, como mãe atípica, tem essa experiência da mãe atípica e você vive essa história ainda de acolher crianças atípicas também. Sim. Crianças e adolescentes atípicos. Como é que é isso quando você, conhecendo esse universo, né, dentro da sua casa, lidando com o Dani, lidando com o Matheus, e aí você chega lá e chega uma criança que, aí aquela coisa da gente saber, né, sobre é mais ou é menos, tem esse transtorno ou tem aquele, enfim, não quero colocar tudo num lugar só, porque é tão diferente. Sim. Mas como que é? Mas antes da Diane responder, eu queria fazer o pessoal refletir, né? Pensa só a dificuldade, né? A gente falou de muitos elementos aqui sobre ser retirado da sua família de origem, sobre período de adaptação, com os colaboradores do serviço, com os outros acolhidos. Agora imagina só qual é a dificuldade quando a gente está ainda considerando uma criança ou adolescente que tem alguma neurodivergência. Né? Sim, muito grande, porque além de ter a adaptação dessa criança, tem a adaptação do grupo a essa criança. A condição especial dela, seja ela qual for. Né? Porque às vezes é limitação física também, né? Às vezes é uma deficiência física, não só uma neurodivergência. A gente já teve cadeirante, teve criança portadora de paralisia cerebral, então ficava acamado. Que ficou muitos anos lá, inclusive. Muitos anos. E que a mãe dele pediu permissão pra morrer, né? Tem essa história. Essa história é demais. A mãe, quando esse menino, não lembro o nome dele, ele já foi pra, né? A mãe falou, quando a nossa assistente social, a Beth, foi visitar, a mãe, que quando ele foi acolhido, né, tava cuidado, a mãe perguntou algumas coisas, como é que ele tá, ele tomou banho, ele tá comendo todas as refeições, perguntou assim, então eu posso morrer? E morreu 2 ou 3 dias depois. Pediu pra morrer. Na consciência também de que sabia que ele estava bem cuidado. E você sabe o que eu acho incrível? Que ele fez 18 anos, nós brigamos muito para que ele pudesse ir para um serviço de acolhimento especializado para portadores, né, da paralisia cerebral. E ele foi, e ele está super bem lá. E a nossa equipe continua visitando, porque dentro da nossa equipe tem madrinha de batismo dele e tudo mais. Então, é a família que visita. Né? É a família que ele ganhou, né? É a família que ele ganhou e que ele tem. Então, assim, ele não está sozinho. Que legal. Então, no município de São Paulo, a gente tem um serviço de acolhimento especializado. O serviço é em Carapicuíba. E por isso nós tivemos que brigar muito para conseguir o trâmite, para achar, para que o trâmite fosse correto, para que a vara de lá aceitasse esse reordenamento, porque o município, teoricamente, teria que providenciar o que ele precisa, né?
Mas a gente entendeu que aquele lugar era especial para ele, né? Era o lugar que ia melhor atendê-lo. E foi muito legal, porque deu certo e ele está muito bem, muito bem. Qual que é o número aproximado de SAICAs que nós temos na cidade de São Paulo? 127, se não me falha a memória. Então, são serviços, serviços invisíveis, né? Estão aí espalhados pela nossa cidade que realizam um trabalho, como vocês estão vendo aqui ao longo da conversa, que é extremamente complexo, né? Sim, e na verdade, assim, se a gente fosse atender de fato as demandas que existem de crianças em situação de violência, e assim, eu não tô falando coisa leve, eu tô falando coisas que realmente precisariam ser acolhidas, precisariam estar... A gente teria o dobro disso de SAICAs, porque situações de violência, elas são muito mais comuns do que a gente imagina. E muito difícil. A gente... Muito difícil. Falando aqui da minha parte, né, como alguém que é da diretoria estatutária da Limiar, e assim, qualquer história que você imaginar de sofrimento humano possível para criança e adolescente, eu já ouvi 30 vezes. Não pior, mas 30 vezes dessas histórias que repete, que é uma coisa assim de estarrecedora e assim poder ser a resposta. Poder ser, é legal demais. Né? A criança saber que vai ter paz, que vai poder dormir e ninguém vai tocar no corpo dela, que vai poder tomar banho e ninguém vai entrar no banheiro com ela, que ela vai poder fazer uma desobediência e ninguém vai espancar ela. As crianças têm cicatrizes de queimadura, de braços tortos, às vezes, de ter sido quebrado. Nós recebemos 3 irmãos esse ano e eles ficaram conosco poucos dias porque a gente conseguiu providenciar o desacolhimento para um membro da família rápido. Mas quando eles chegaram, foi uma das cenas mais difíceis que eu já me deparei da chegada de uma criança. Porque o caçulinha do grupo de irmãos, ele estava dentro do carro do CREAS que foi levar, e ele se encolhia, e ele tremia, ele estava em pânico, assim, ele tremia, ele chorava. E quando ele chegou, assim, que a gente viu, ele não queria sair de dentro do carro, e ele gritava. E aí a gente estava tendo uma festa de aniversário, bem naquele momento que eles chegaram, ia começar a festa de aniversário, sabe? E aí a gente foi até lá, eu pedi para que uma das educadoras ficasse especificamente com ele, acalmasse, daí ela foi falando que ia ter bolo, que ia ter refrigerante e tudo mais, foi acalmando um pouquinho ele. As outras 2 irmãs com muito medo, mas elas desceram, porque eles tinham acabado de ser retirados da família, e aí foram lá para dentro. Aí eles entraram, a gente conseguiu fazer aquele acolhimento inicial, né, e acalmá-los. Depois que eles comeram um bolinho, tomaram um refrigerante, subiram pra tomar banho. E aí eles chegaram, eles não estavam nem calçados, assim, né, de chinelo, nada disso. Estavam com a roupa bem suja, situação bem de rua mesmo. E aí eu fui pro escritório, né, depois que a equipe que trouxe eles já tinha saído. E dali a pouco eu saí do escritório. E quando eu saí do escritório, eu me deparei com eles brincando no quintal. E aí o menino tava andando de bicicleta, sorrindo, e uma das meninas estava sentada no balanço e a irmã mais velha empurrando. E eu desabei a chorar, porque era só isso. Era o que eles precisavam. Eles queriam ser criança e não conseguiam. Só queriam ser criança. Que coisa. Então, aquela cena que a gente se depara ali no começo, né? Eles chegando naquela situação de pânico, não era pra ser assim. Pois é. E aí, assim, 40 minutos depois, quando eu me deparo com eles novamente, eles só estavam brincando. E era pra ser assim, com lacinho no cabelo, as meninas de vestidinho, de chinelinho, do jeito que tinha que ser. Né? Então, quando eu converso com as pessoas e falo um pouco do que é esse trabalho, as pessoas falam, meu Deus, como que você consegue trabalhar num lugar desse, lidar com esses casos? É por causa disso que eu consigo. Porque eu pego elas numa situação de muito sofrimento, mas eu tenho a possibilidade, com os recursos, com tudo isso, de poder ofertar para essas crianças dignidade, respeito, proteção. Isso é legal demais. Então, é o lado bom da história delas. Uhum. É o lado que elas vão
poder contar para as outras pessoas, assim, mas um dia a minha história mudou. É a cura da história, né? Uma mudança é legal demais, né? Que bom que existem lugares assim, né? Que bom que a gente pode ser um lugar assim. Diane, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de gerenciar o serviço, de assistente social, de fiscal de rede social, de detetive e de muitas outras funções que você e os colaboradores da casa desempenham no dia a dia. Sim. Esse é um trabalho que muitas vezes a sociedade não enxerga e nem vai enxergar por todas as questões que a gente colocou aqui, mas que é um trabalho digno de receber os parabéns da sociedade como um todo. Uhum. A Casa Limiar, a gente tem oportunidades de voluntariado, a gente recebe doações de roupas, de brinquedos, e a gente também tem oportunidades para apoiar a Casa Limiar de forma mais estruturada. Uma delas é a possibilidade de apoiar a reforma da biblioteca da Casa Limiar. E se a sua empresa deseja fazer isso, deseja contribuir com a Casa Limiar dessa forma, a gente tem essa possibilidade através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Então, através de isenções fiscais, através do imposto de renda, você pode colocar uma biblioteca potente, uma biblioteca / brinquedoteca extremamente potente num serviço como a Casa Limiar de forma permanente, que atenderá todas as crianças e adolescentes acolhidos que passarem por lá por muitos anos. Se você tem interesse de apoiar dessa forma, entre em contato com a gente. Isso. Esse espaço ele é muito importante, só para deixar claro. Assim, nossa, aquilo ele é um espaço... que a gente já tem, é tão inspirador. Esses desenhos, por exemplo, eu vi, foi lá. Exato. E é um espaço onde ficam, né, a ideia é que tem os computadores para que eles possam... tem atividades... Inclusão digital, né, que exatamente. Eles acessam, tem toda a parte, né, de desenvolvimento deles também, que hoje é tecnologia pura, né? Uhum. E tem a parte de jogos, de livros, que a gente também desenvolve com eles, né, as atividades socioeducativas, tudo é feito naquele espaço, então é um espaço que é muito importante e muito utilizado também, então as crianças amam ficar naquele espaço. Filho, você precisa contar aqui quando que você ouviu, aliás, tem gente que não sabe que nós somos pai e filho. Quando que você ouviu a primeira vez sobre adoção lá em casa? Essa história é legal demais. Dentre as histórias que a gente vai colocando aqui, que a gente nem não cita nomes e fala das histórias com todo o cuidado possível, essa é uma das histórias da Casa Limiar em que a gente pode falar atribuindo nomes, né? Uhum. O interessante é que a Associação Limiar, ela é uma organização que tem mais de 40 anos e ela foi fundada e desde a sua fundação ela realiza esse trabalho de acolhimento de crianças e adolescentes. Então, num primeiro momento de uma forma com uma estrutura diferente do que nós estamos falando aqui, e depois à medida que as políticas públicas de assistência social foram evoluindo da forma como a Diane apresentou muito bem, mas no momento em que nenhum de nós aqui sabia o que era limiar, amigos nossos, né, viveram uma experiência com a Limiar e a gente só veio saber dessa informação recentemente, né? Um casal, amigo da minha família, Adriano e William, eles buscavam adotar uma criança, né? E no momento que eles entraram na fila de adoção, foi lhes dito que esse processo demoraria anos para acontecer, mas depois de ter entrado na fila de adoção, eles receberam uma ligação logo na sequência falando sobre a Nicole. A Nicole, ela tem uma questão cardíaca importante, mas prontamente eles foram conhecer, né? Isso foi foram conhecer a Nicole e isso foi na Casa Limiar. A Nicole, ela foi uma acolhida da Casa Limiar e a Adriana e o William adotaram ela, né? E depois de muitos anos, o mundo gira, as histórias vão acontecendo. A Limiar entrou
na nossa vida, né? Na minha vida, do meu pai, da Diane. A gente aprende sobre uma questão de fé. Para quem é discípulo de Jesus, a gente aprende que você não diz não pro órfão, pra viúva e pro estrangeiro. Né, pro pobre, né? Então a gente tem um quadrilátero do necessitado. E um dia o Ulisses me levou lá para visitar a Casa Limiar. E aí passou um tempo, ele me chamou para ser parte da diretoria. E aí você não pode falar não pro órfão, foi uma maldade dele, né? E aí, né? E aí eu vendo as necessidades, eu sabia tudo que ele precisava, eu sabia. Eu não podia dizer, eu não sei disso, eu não sei resolver, eu não sei responder, não sei. E aí tô eu aqui na diretoria estatutária. E aí, só pra encerrar a história, né? Pra ter uma dimensão do que é a coincidência, né? Eu queria que a Diane falasse como que ela soube especificamente que a Nicole tinha sido adotada na Casa Limiar. Eu já tava trabalhando na Limiar fazia algum tempo e fui conversar com a Adriana e ela falou, que legal que você tá trabalhando num serviço de acolhimento, onde que fica? Aí eu falei, fica lá na região de Vila São José, por ali. Na região de Vila São José? É a Limiar? Você conhece? Aí, na hora, ela desabou, né? Começou a chorar. Foi lá que eu adotei a Nicole. Então, foi muito legal. Isso, a gente não fazia a menor ideia de que era lá. E foi muito legal porque a Adriana, depois disso, ela já pôde ser voluntária nossa lá também. Então, ela já foi lá falar sobre questões de saúde e sexualidade para as nossas meninas, por exemplo. Falar sobre prevenção de abuso sexual. Então, é muito legal ainda ela poder voltar naquele lugar e poder servir de alguma forma, né? Aquelas crianças e adolescentes. Então, é uma história muito, muito linda. E teve mais um encontro desses aí, muito legal, porque eu jogo vôlei e tava jogando vôlei com a turma lá, do lado tinha uma esfirraria, a gente saiu do vôlei e foi comer esfirra. Tava uma turma conversando e lá onde eu jogo tem, assim, mãe e filho que jogam, marido e mulher, tem, né, famílias, assim. E aí tinha uma mãe e um filho que estavam lá e a gente conversando, e aí essa mãe, ela estava sentada na minha frente, ela falou, né, no que você trabalha? Eu falei, eu trabalho num abrigo aqui pertinho. Aí ela falou, na Limiar? Aí eu falei, e tem muita gente ali que já foi voluntário em algum momento, porque tem a Unisa ali perto, então já fez faculdade, aí foi voluntário lá por alguma razão. Ela falou, na Limiar? Eu falei, Aí o olho dela já marejou, aí ela falou assim, eu adotei os meus 3 filhos lá. Uau! Que legal. São 3 irmãos. E aí a lágrima veio assim, aí ele tava sentado do meu lado, ele olhou e falou, você não vai chorar? Aí a lágrima voltou. Não, claro que não vou. Mas são essas histórias que, assim, eles foram lá, esse casal, pra adotar 2 meninas. E aí eles chegaram lá e descobriram que eram 3. E aí eles falaram, vamos ficar com os 3. A gente tem muita história, muita história. Gente, é emocionante todas as histórias aí, tem algumas, né, daquelas que a gente guarda mais no coração, como essas que eu lembro, geralmente as mais emocionantes, porque a emoção é que faz gravar a história, né? Você fica emocionado e a história fica gravada. Sim. Mas, Diane, uma pergunta que a gente está fazendo sempre aqui você falou de quando você era menina, mas considerando lá a Diane com 10 anos, se você pudesse, se existisse isso, de você voltar no tempo, né, e o que você falaria para a menina Diane de 10 anos? O que você diria para ela? Essa pergunta é difícil, hein? O que vivia a menina de 10 anos? Ela vivia o quê? Eu acho que eu diria para Diane pequena, ama o próximo como a ti mesmo. Mas pensando numa Diane que talvez amou muito o próximo e esqueceu um pouquinho dela mesma. Então, para que aquela menina aprendesse talvez um pouquinho mais cedo que ela precisava se cuidar um pouco mais, para ela conseguir amar o outro com mais maturidade. Então, acho que eu diria isso para essa Diane pequena. E essa Diane pequena diria alguma coisa para você? Acho que ela diria, quando eu crescer eu quero ser que nem você.
Que legal, que legal. É isso, gente. Esse aqui foi o nosso episódio falando um pouquinho sobre o trabalho da Casa Limiar, que é um serviço conveniado da Associação Limiar, patrocinadora desse podcast. A ideia aqui é explorar um pouco do terceiro setor, né? A ideia desse episódio foi explorar um pouco do terceiro setor que fica invisível, tá? Enfim, se você quer ouvir mais conversas como essa, se inscreve aqui no podcast e manda essa conversa para alguém que você acha que vai gostar de ouvir histórias de transformação, histórias de impacto. Quem sabe ser um voluntário nosso lá, né? Sim. Uma oportunidade importante. Tchau, galera. Até a próxima e Vamos participar aqui, porque tem muita gente que precisa saber do que a gente anda falando e fazendo. É isso aí. Vamos transformar o mundo juntos, começando pelo lugar que a gente tá. Até a semana que vem.